Essa foi uma semana inacreditável para a segurança pública brasileira. Não que as coisas tivessem um mar de rosas antes, mas essa semana os flagrantes foram, assim, impressionantes, assustadores, ostensivos, chocantes. Assim, faltam adjetivos para falar o que aconteceu. De um lado, a gente tem forças de segurança, de outro, a gente tem bandidos, ambos demonstrando a mais absoluta descrença na justiça, né? Porque para fazerem o que fizeram, realmente não acreditam. São muitas histórias, mas a gente vai começar com um caso que teve mais repercussão, que é o caso do policial militar que jogou um homem que estava contido do alto de uma ponte de 3 metros de altura em direção a um córrego raso e poluído. Isso tudo com a conivência de colegas que estavam ali do lado. Ao todo, 13 policiais foram retirados das ruas, mas o policial que pegou as pernas do Marcelo, de 25 anos, e tacou ele lá do alto, esse cara tá preso, né, Gabriel? Também pudera, né? Era o mínimo, Já né? pensou? Não, se não tivesse. Mas sim, o soldado Luan Felipe Alves Pereira teve a prisão preventiva decretada ontem, quinta-feira, pela Justiça Militar, depois de um pedido da Corregedoria da Corporação. Só que antes disso, o comandante-geral da PM de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas, tinha dito que esse negócio de arremessar um homem de uma ponte era um erro emocional. Ele meteu essa, Ele né? meteu essa, porque eles não têm assessoria de imprensa, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Porque eu não quero que você confunda aqui com as coisas. Eu considero um erro básico, um erro emocional de jogar o rapaz ali. Aquilo era quase infantil. Comete um erro básico, vai ser julgado por aquilo, fecha aspas. Que triste, né? Um erro básico. Não, poxa, ainda vai ser julgado por aquilo. Quem diria, né, poxa, que ele ia ser julgado? Eu jogo todo dia uma pessoa no Rio Pinheiro, quando eu vou pedalar. E tá aqui apresentando com a gente. Não fui preso. Isso, gente. Bom, depois dessa fala, sem pé nem cabeça do comandante da PM, o policial foi preso, como a gente já contou, o Gabriel aqui, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que acredita que o soldado vai ser expulso da corporação. Ah, que bom que ele acredita. Ele acredita, sim. Mas Tarcísio não falou só isso. Ele podia ter prendido o verbo, né? Podia. Ele prometeu a punição exemplar de todos os policiais flagrados em abusos. O mínimo. E para explodir a cabeça de todo mundo, Tarcísio também admitiu que estava completamente errado ao criticar as câmeras corporais em agentes da PM. A gente tem a fala dele aí, por favor. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial. E nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Porque, eu admito, estava errado. Eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras. Que eu mudei absolutamente a posição. E que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né? Que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Que bom, por um lado, porque é importante. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Rivo News é que a gente não tem compromisso com o erro. E falta muito essa filosofia entre os agentes públicos desse país. Talvez ele tenha demorado um pouco. Talvez ele tenha demorado muito, né? E assim, governador, vamos lá, né? Não precisava um PM ter atirado uma pessoa do alto de uma ponte para o senhor chegar a essa conclusão, porque os dados já estavam todos aí. Mas é uma baita admissão de erro. É uma baita admissão de erro, mas é também muito estratégica. Tarcísio tomou para si um problema na segurança pública e defendeu a manutenção do Guilherme Derrite no comando da Secretaria aqui do Estado. Ele disse que o secretário é aberto a receber orientações, é um profissional estudioso, que até tem uma questão de comunicação que precisa ser ajustada. Método falho. Você quer falar, por que não faz o método falho, gente? Claro, mas que ele tem que confiar no time dele. Ele também foi além. Tarcísio também disse que não devem ser feitas mudanças em momentos de crise. Mas deixa eu lembrar só uma coisinha bem rápida aqui para vocês. O senador Ciro Nogueira, do PP, disse essa semana para Mônica Bergamo na Folha que o Derrite é o candidato do partido ao governo de São Paulo, caso Tarcísio tente a presidência em 2026.
Ainda que nada disso aconteça, o mote é, ninguém quer descredenciar o Derrite. Não. Porque tem sempre essa questão. A ideia é não descredenciar que a gente... Pode ser que ele venha para governo... Pode ser que ele venha para um vice? Pode. O negócio é, tem que manter o... Agora eu queria saber por que insistência com o Derrite. Esse é um mistério que eu ainda não sei por quê. Uma hora dessas a gente descobre, né? Mas só antes da gente seguir... com o resto, porque essa semana foi enlouquecedora do ponto de vista da segurança pública. Haja resto. Só falar rapidamente alguns dados sobre essa questão que o governador falou das câmeras e que não são dados novos, ele já tinha acesso a isso, mas eu acho que vale reforçar aqui para nossa audiência. Sim. Os batalhões da Polícia Militar de São Paulo que adotaram o sistema de câmeras pessoais tiveram uma redução de 87% nos confrontos. Segundo levantamentos da própria corporação. Não é Ou Instituto seja, Sou da Paz, que aí vai vir um direitista direitista dizer, essa ONG comunista. Não, é a APM dizendo isso. 32,7% menos resistência a abordagens por conta da existência das câmeras. Porque assim, ó, não estou justificando nada, tá? Compreendam o que eu estou dizendo. Quando você sabe que a polícia é capaz de fazer esse tipo de coisa, as pessoas tendem a resistir mais às abordagens. Lógico. Né? Ao mesmo tempo, 41,4% mais flagrantes. As apreensões de armas de fogo ilegal subiram 13%. E esse é o dado mais importante. As polícias civil e militar de São Paulo tiveram o menor índice de mortalidade no primeiro semestre desde 2005. Esses batalhões que já têm as câmeras. Foi 41,1% menos mortes em relação ao mesmo período em 2021. Então, assim, gente... Se você não está planejando fazer nada errado, você não teme ter câmera no seu uniforme, né? Sua câmera com REC. Não dá para entender por que o Tarcísio peitou tanto. Era política, porque ele é um cara de dados. Exatamente. Né? Assim, era pura quando politicagem. Quando eu falo não dá para entender, óbvio que dá para entender, mas é do tipo, por quê, né? Sim, comprar essa briga, né? Pô, pra quê? Bom, enfim... Só que assim, como disse o Gabriel, a gente precisa trazer os outros casos que fazem a gente questionar muito o governador, esse negócio de confiar aí no seu time, que você falou que é importante confiar no seu time, no Derrite e tal, porque o senhor até disse que os policiais vão passar por reciclagem e tal, mas vai sobrar policial na rua se a coisa não for conduzida tão rapidamente? Porque olha só, tão chocante quanto ver um homem ser jogado de uma ponte é saber que um policial de folga executou com 11 tiros, eu disse 11 tiros, pelas costas, um homem que tinha roubado sabão líquido de um mercado. Gabriel Renan Soares tinha 26 anos. Ele furtou os produtos, ele não roubou, não ameaçou ninguém. Ele furtou os produtos quando estava tentando sair correndo. E aí ele escorregou. Isso chamou a atenção do Vinícius de Lima Brito, que é o policial de folga. Ele estava ali no caixa. Aí ele olhou e falou, opa, ladrão. Ele resolveu sacar a arma e executar o Gabriel. O PM e um atendente ali do mercadinho disseram que o Gabriel fez menção de que estaria armado. Só que, gente, eu não trouxe as imagens aqui porque... horrível. Não precisa. Mas pelas imagens das câmeras, e eu contei, não dá para ver diálogo algum entre eles. E do momento em que o Gabriel escorrega no tapete até o policial recolher a arma depois dos 11 tiros, são menos de 10 segundos. O soldado Vinícius teve a prisão decretada. A juíza disse que a conduta excedeu em muitos limites da sua atividade e que a prisão é garantia da ordem pública. Corretíssima. E eu estava vendo uma fala do... Puxa vida, aquele pastor maravilhoso que é deputado federal... Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira, que é deputado federal. Ele é bom mesmo. E ele fez um discurso assim de lavar a alma, que é horrível, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. Ele diz, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. A gente tá... Quando você tolera uma coisa como essa, é porque você virou um estado de barbárie absoluta. Gente, porque, assim, e aí ele faz uma analogia maravilhosa, que ele diz assim, ó, nem no auge da barbárie, que de certa maneira... E aí ele cita... Não. Ele vai muito além, 4.000 anos atrás, o Código de Italião. O Código de Italião é olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o menino que roubou 2 sabões... Nem no Código de Italião ele seria executado com 11 tiros. E assim, muita gente levantou essa hipótese, devia estar roubando para comprar droga, porque eles pegam sabão. Não importa o motivo. Você viu a situação, ele como policial deveria pegar o menino pelo braço
Então, mas que ele estava no chão, Isso, gente. levar até uma delegacia. E aí a justificativa que ele dá é que é legítima defesa? Não, é que o menino escorregou, aí ele olhou, viu que o cara tava pegando a arma, ele saiu correndo. Na hora que ele saiu ficar correndo, parado? 11, pá. Tem noção? É surreal. É bizarro, E não gente. tem defesa Na rua. de... A gente não tá fazendo aqui um discurso à la Márcia Tiburi defendendo o assalto. Pelo amor de Deus. O Gabriel deveria ter respondido pelo crime que ele cometeu. E por isso que eu falei, e não foi nem assalto, não foi nem isso, foi furto. É isso. Ele entrou, meteu o sabão e saiu correndo. Ele não ameaçou ninguém que estava à volta dele. É surreal. Já o policial de folga ameaçou, sim, a sociedade inteira dando tiro no meio da Isso que eu ia rua. falar, Tanto que tá preso por isso. Por sorte, entre aspas, né? Sei lá. Só atingiu o menino, porque Claro. podia ter atingido todo mundo que estava ali em volta no Óbvio. estacionamento do mercado. Mas Assim. tem o quê? Tem detalhes, né? Que tem, que a gente gosta de trazer aqui. Total. É isso. A informação interessante que temos sobre esse policial, e como você, como cidadão, merece e deve saber, é que na primeira vez que ele tentou entrar na polícia, lá em 2021, ele foi reprovado no exame psicológico do concurso. A avaliação do Vinícius dizia que ele tinha inadequação nos seguintes requisitos. Relacionamento interpessoal. Como é que foi feita essa avaliação? Não sabemos. Capacidade de liderança. Quem aplicou essa prova? E pasmem, não sei se vai fazer sentido com o que a gente está falando, descontrole emocional. Que coisa bonita. A gente ri porque é o que sobra, né? Então, mas olha só, olha a história. Vai piorar muito ainda. O Vinícius não concordou com essa avaliação e entrou com uma liminar para contestar o resultado. A ação se estendeu até agosto do ano seguinte, 2022, mas ele também não teve sucesso. Só que o Vinícius é brasileiro e não desiste nunca. Em paralelo, ali, enquanto a ação corria, ele tinha se inscrito no concurso de novo. Vai que pega um outro examinador. Não sei lá, gente. Né? Vai que a pessoa já se aposentou? Claro. Não é verdade? E cerca de 3 meses depois que a justiça concluiu que ele não tinha razão em contestar o resultado anterior, possível. ele foi aprovado no concurso Não. para soldado da polícia. Não é possível. Que bom. É possível. Não é E sabe possível. a justificativa da polícia? As pessoas, quando são reprovadas, elas podem tentar outro teste. Não tem problema. Não. Um silêncio eloquente. É para todos vocês. isso. vai Eu se falar? não sei o que dizer, mas vamos adiante, né? Porque tem mais casos. Meu Deus. Ainda aqui em São Paulo, 12 policiais militares que participaram de uma cena de agressão generalizada na garagem da casa de uma família foram afastados de suas funções. Só aí, até aqui, com tudo que a gente contou, são 26 PMs afastados só nesta semana. Por isso que eu perguntei, vai sobrar policial na rua para fazer reciclagem? Porque assim... Imagina. A história teria sido a seguinte: o Juarez e Matheus, pai e filho, estavam na calçada com uma moto perto da casa deles quando eles foram abordados por PMs. Como a documentação da moto estava atrasada, os policiais disseram que iam apreender o veículo. O pai e o filho resistiram, desacataram a polícia e correram para a garagem de casa. Os policiais então chamaram reforço. E quando o reforço chegou, eles entraram na casa e começaram a agredir o pai, o filho, uma senhora de 63 anos, que é avó do filho, que é a avó do menino, e uma outra mulher da família. Teve golpe de cacetete, teve mata-leão, cena de selvageria pura. No registro da delegacia, o resumo da ação foi desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade. Tudo junto, no mesmo documento. E a gente está falando só dos casos que foram filmados em São Paulo. É isso. Porque, infelizmente, se for extrapolar... Muita gente diz, e a gente acredita, óbvio, que o comportamento agressivo e criminoso de policiais é uma realidade em diversos cantos do país. Bahia está aí para exemplificar muito lindo para a gente, Rio de Janeiro também. Um exemplo veio de Sobral, lá no Ceará, onde um policial militar foi filmado batendo num rapaz de 18 anos na frente da mãe e do padrasto dele. O que houve foi o seguinte: o Gabriel estava na rua e xingou os policiais que estavam passando. Para dar uma lição no rapaz, o carro da polícia parou, 4 agentes saíram, renderam o Gabriel e, em seguida, um dos policiais o atacou. Que coisa boa de sequência de fatos, né, gente? É inacreditável. Primeiro,
com tapas e depois com socos. A PM disse que instaurou um procedimento para apurar o fato e afastou o policial agressor das funções operacionais. Porque é o seguinte, esse menino Gabriel, é a coisa mais imbecil que você pode fazer na vida, realmente, é xingar um PM que está passando de carro. Não, chama seus lixos. Péssimo, péssimo. Desceu do carro, rendeu o menino, leva pra delegacia por desacato. Gente, foi igual, igual o menino que fazia medicina, que também morreu, vítima da polícia, que bateu no retrovisor e saiu correndo, a polícia foi e matou. Leva pra delegacia e prende por desacato, processa as pessoas pelo que elas fizeram. Não é papel da polícia militar socar a cara. Não, e não precisa ter juiz, então. Justiça não precisa mais. Porque a PM tá resolvendo o problema de todo mundo. É justiçamento, não é justiça. A questão, gente, é muito séria, porque assim, mostra um descaso absoluto, tanto da polícia com a descrença na justiça e das pessoas descrentes na polícia. Então é uma falta de respeito e uma desordem generalizada, porque boa parte da população não tem mais respeito pela polícia algum, o que também é um problema. Porque quando a figura de autoridade perde cada vez mais autoridade, o que ela vai querer fazer? Impor a autoridade. Na porrada. E aí é assim que acontece. E a gente precisa discutir também, e se esse fosse um país sério, esse era o tema que estava sendo debatido agora, depois de todas essas revelações da última semana, sobre o treinamento desses policiais e a pressão psicológica a qual eles estão submetidos. Eu não estou justificando a violência, não é isso que eu estou fazendo. Só que para uma pessoa se sentir no direito de tacar alguém de cima de uma ponte, de dar 11 tiros num cara que rouba sabão em pó, ou de socar a cara do menino que chama o policial de lixo, até a cara dele sangrar, essas pessoas não estão bem da cabeça. Não, assim, e vamos deixar claro que o que matou o moleque com 11 tiros, ele já tinha sido vetado de entrar na corporação. Mas aí ele teve direito de fazer uma outra prova, porque está no direito. Tem que rever treinamento, tem que rever seleção, tem que rever salário, tem que rever tudo, porque não é possível. Gente, é o que eu sempre digo. Até para tirar carteira de motorista, a gente tem que passar no psicotécnico. Pelo amor de Deus. Exatamente. Na outra ponta, a gente tem a tristíssima história do policial militar, já vou deixar você mencionar aí um comentário, do policial militar que viu uma bagunça acontecendo aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, foi tentar ajudar, mas aí foi tentar ajudar mesmo, sem dar tiro em ninguém, e o que aconteceu? Foi esfaqueado pelo morador de rua e agora está em estado grave no hospital. Então, quando o policial... Aí o que acontece? Quando o policial tenta agir dentro da legalidade... Isso acontece com a vida dele, o que descredencia mais uma vez toda a situação. É tudo errado, e o Márcio Monteiro bem lembrou aqui, porque teve outro episódio que a gente até esqueceu de colocar aqui, das crianças em Itanhaém. Nossa! Do farol do carro. O farol do carro do policial estava quebrado, as crianças falaram, acende aí, né, à noite, ali as crianças brincando na rua. O cara sai do carro e atira em direção a um grupo de criança. Não, e a Andréia Gersto tá lembrando aqui, que ela falou, eu acredito muito que eu não tô nem aí, que o governador falou lá atrás... Tem um mês, gente, desculpa, eu tô muito perdida no tempo. Ela falou, foi um apito de cachorro, pode matar à vontade. E ele agora tá fazendo bom moço, que absurdo, porque não tem mais controle. É antes disso, é anterior. Isso só colaborou, falou mais. Claro. E outro exemplo também, a gente está falando especificamente de São Paulo e falamos também de Sobral, mas esse caso também do governador que apoia a matança, não sei o quê, foi o exemplo que a gente teve do Witzel lá no Rio. Total. Que saiu comemorando a morte do cara no helicóptero no meio da ponte de Niterói. Uma palhaçada. Atirar na cabecinha. Ele falou isso ao vivo, no programa. O seu chefe maior está autorizando, você não vai se sentir pleno dos seus poderes para executar? E desculpa, isso aqui não tem nada a ver, o que a gente está falando, com respeito ou não à polícia. A gente está falando de bandidos. É bandido, Até que tem bandido fardado e tem bandido não fardado. Exatamente. E toda a questão, como o Gabriel já mencionou, da enorme pressão e da bagunça da sociedade que faz os policiais se sentirem profundamente acuados. É claro, e mais do que isso, a Andréa Gersto também fez um comentário anterior e que vai muito de encontro a essa história do apito de cachorro. Ela disse que tem um vizinho que falou que a história do sabão foi um favor à sociedade. Gente, quer dizer, isso está incutido também na cabeça de uma parcela relevante da nossa população. Tem gente que aplaude.
aplaude. Total. Sabe? E, é assim, surreal. É isso, é uma desordem absoluta, é um descaso absoluto e a descrença absoluta das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ficar na nossa cabeça, tanto na justiça quanto na segurança pública. Então, assim, ninguém mais respeita nada. Não é que eu olhe o policial chorando lá, o policial que atirou o cara da ponte, e fale, ai, tadinho. Mas eu acho que, honestamente, na hora que o cara senta e vê a merda que ele fez, ele não é um choro de tristeza, é um choro de que merda que eu fiz. Perdi, vai perder o emprego. Até porque vai isso acabou. Pena que eu fui filmado, né? Isso que eu ia falar. Ele teve o azar de ter sido filmado, tirado a cena. Porque Quantas vezes já foram outras pessoas? A gente não sabe quantas vezes já foram pessoas jogadas de corda, de altos de Que nunca mais apareceram, no caso, né? Deve ser uma ação comum naquela região. Não, porque a naturalidade do vídeo, né? Ele vai lá, é como se ele estivesse jogando saco de batata. Tá me incomodando. Pum! É isso, é inacreditável. É uma loucura. Bem-vindo, Rafael K. Seja bem-vindo. Os dois falaram juntos. E aí, gente, como a gente disse no início, teve ação absurda de bandido também. Teve. E a cena do que veio do Rio de Janeiro é surreal, gente. Olha só, um PM estava de folga dentro de uma favela, foi encontrado por bandidos, morreu com um tiro. Eu ainda não entendi que alguns lugares foram na cabeça, outros lugares foram na nuca, mas enfim, foi aqui nessa região. Acima do ombro. É isso. E foi colocado dentro do próprio carro e largado ladeira abaixo até o carro encontrar com o muro. É tipo uma brincadeira, né? Ui! O flagrante desse momento do carro sendo jogado ladeira abaixo foi feito pelo helicóptero da Globo. Passou ali, ao vivo. O policial teria entrado na comunidade ao fugir de uma barricada de ônibus incendiados. Aí você vê a zona. Os ônibus incendiados eram uma represália do Comando Vermelho contra uma operação policial que tinha acontecido numa outra região comandada por eles. Gente, é a demonstração clara de que os bandidos estão mostrando que dominam por completo determinados locais no Rio de Janeiro, inclusive quem entra e quem sai. Sim. O policial entrou, foi encontrado, foi executado, fim. E não é de agora, né? Não é mesmo. Não é de agora. Mas que a coisa tá virando uma pandemia, uma epidemia no país. Pelo amor de Deus. É inacreditável. Achei das cenas mais assustadoras e assim, a gente fez questão de não botar nenhuma dessas cenas, quem quiser que busque na internet que está aí, porque de fato são imagens muito chocantes. A gente vê os bandidos soltando o freio de mão do carro e deixando o carro descer ladeira abaixo dentro de uma comunidade. Isso que eu ia falar. Porque bem aí... que bandido não tem responsabilidade social. Mas podia ter pego outras pessoas, gente, claro que estavam na podia. rua. Não, e a aí... pessoa que estava estacionada no carro, do lado que o carro bateu. O que mais me impressiona é porque tem um componente muito, muito, muito grave de sadismo. Sadismo? Porque o cara já estava morto. É isso. Entendeu? Eles estavam ali se divertindo com um saco de batata e um carro. É inacreditável. Sabe?